Olá pessoal, estamos começando a aula de hoje e vamos falar sobre campo elétrico. Claro, a gente vai falar sobre campo elétrico, mas a gente tem que lembrar que a gente vai falar em campo elétrico no mundo eletrostático. A gente não vai falar de campo elétrico no mundo eletrodinâmico. Eletrodinâmico é outro capítulo. Bom, então vamos lá. Para começar, o que é um campo em física? Quando a gente fala a palavra campo, está sempre associado à questão de distância e principalmente a uma ação nessa distância sem ter contato. Isso que na física é definido campo. Por exemplo, campo gravitacional. A gente vê e sabe que a Terra tem uma força muito forte e essa força atrai os objetos que estão sobre a sua superfície. Além disso, a Terra atrai objetos que estão fora da superfície, porque existe uma região ao redor da Terra em que há uma força que atua. Essa força, ela atua em qualquer objeto, atraindo esse objeto para a Terra. Então, assim, esse objeto aqui, um objeto qualquer que está no espaço, ele está sendo atraído pela Terra e ao mesmo tempo a Terra tá sendo atraída por ele. Mas o que hoje está em questão é essa questão aqui. O campo da Terra faz com que, esse campo gravitacional, faz com que esse objeto sinta uma força, sinta uma atração em relação a ela. Quando a gente fala em campo elétrico, a gente sempre tem que falar em cargas elétricas. O campo elétrico ele não está isolado, não está separado desse conceito de cargas elétricas. Por exemplo, eu tenho um conjunto de cargas elétricas positivas e tenho uma carga elétrica muito menor, uma carga pontual, a uma certa distância desse conjunto de cargas. E o que ocorre? Essa carga exerce uma força nesse outro conjunto e esse conjunto também exerce nessa carga. Então, assim, ó, o que está sendo representado aqui, a gente tem uma força F, né? Que essa força F, ela é a força exercida por esse conjunto de cargas nessa carga Q. A gente pode colocar na matemática isso como F é igual a Q vezes Z, onde F é a força em Newton, que é a carga em Coulomb, e o campo é o campo elétrico, que é Newton por Coulomb. Tem uma outra situação aqui que a gente tem um grupo de cargas positivas e tem uma carga pontual, e essa carga pontual é negativa. E também existe uma força que há entre esses dois objetos, digamos assim, e essa força também ela é regida pela mesma lei. Claro que agora a gente tem um sinal negativo. O importante dizer é que cargas elétricas criam o campo elétrico e ao mesmo tempo que elas criam o campo elétrico, elas sentem esse campo elétrico. Então, não existe campo elétrico sem carga. A carga elétrica, ela é a criadora. Ela é a força que produz tudo isso. Digamos assim, a força inicial. Mas, além dela criar, ela sente esse campo interfere nela. Se agora vier esse exemplo aqui de uma carga positiva e uma carga negativa, que ela está se atraindo, né? Uma está sendo atraída pela outra. Se por acaso eu colocar uma terceira carga aqui, ela vai modificar esse campo e vai sentir esse campo existente aqui. Ou seja, ela vai fazer parte de todo esse conjunto. Quando a gente olha essa interação entre as cargas, a gente nunca pode esquecer que essa força ela foi quantizada pela lei de Coulomb. O que diz a lei de Coulomb? A lei de Coulomb ela diz que a força é igual a multiplicação dessas duas cargas dividido pelo quadrado da distância que há entre elas.
Tudo isso multiplicado por uma constante K. Então, assim, essa força que é exercida na carga por esse campo, ela é quantizada dessa maneira.